Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para mais um dia de leitura do nosso devocional ao vivo. Graças a Deus por isso, não é verdade? Graças a Deus pelo fôlego de vida sobre nós, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntas. Graças a Deus por termos uma comunidade onde temos liberdade em falar do teu nome. Glórias a Deus por isso. Boa noite, meninas. Boa noite, Luana, Vera, Mari, Silvanira. Boa noite, como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Minha semana, né? Vocês já sabem. Vocês já estão ligadas. Minha semana foi bem agitada, graças a Deus por isso, porque eu gosto de estar em movimento, né? Fábio, Mari, Keila, Verônica, boa noite, meninas. E vencendo um dia de cada vez. Oi, Marcinha! Tudo bem, Marcinha? Nem tive ainda tempo de falar com você. Falei com o seu pastor, depois eu falar com você. E aí, será que vai rolar? Edna, tudo bem? Jaque. Então, meninas, né? Vencendo um dia de cada vez. Ai, obrigada. Eu amo preto, meninas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho que me policiar pra não usar só preto. Se depender de mim, eu uso preto toda vez. Um aluno meu me chamava de all black. Porque o meu jaleco é branco, né? Mas se dependesse de mim, eu tava sempre de preto todo dia. Mas e aí, como é que foi a semana de vocês? Vencendo um dia de cada vez, né? Eu vencendo literalmente, assim, não é nem um dia, é um período de cada vez. Então, no período da manhã eu tô professora. Aí no intervalinho eu tô mãe fazendo almoço correndo. De tarde eu tô professora de novo. E vocês também, né, meninas? Mas graças a Deus que temos saúde para isso. Graças a Deus que temos ânimo, temos disposição. Temos o Senhor para nos guiar, para nos ajudar, para nos direcionar, não é verdade? Graças a Deus por isso. Boa noite, meninas que estão chegando. Aquelas que estão chegando aqui pela primeira vez, o nosso devocional ao vivo acontece somente no sábado. E, na verdade, ele surgiu por uma necessidade, assim, de vocês. Mas, assim, foi uma... Não é nem uma necessidade, foi uma iniciativa muito mais de vocês do que minha. Porque vocês falavam, Lari, eu quero conhecer você, Lari, eu quero ver quem é a Lari que... eu ouço todos os dias na minha casa, que eu só conheço a voz. Aí eu falei, nossa, gente, vamos fazer pelo menos uma vez por semana ao vivo, para elas me conhecerem. Porque daí quando falar lá, mudei a luz aqui do fundo, ó, aí estava muito no meu rosto. Porque daí quando elas ouvirem a minha voz, elas já vão saber quem sou eu, né? E foi daí que surgiu e tá assim até hoje, nesse formato, né? E eu louvo a Deus por isso, porque é muito bom ter vocês aqui um pouquinho mais próximo, né? Onde a gente pode conversar, pode interagir, então, graças a Deus por isso. Edna, eu li ali, minha querida, aqui, você ficou desempregada, mas olha, fica bem tranquila, o Senhor, ele fecha uma porta e ele abre outra. Esse é o nosso Deus, certamente outra porta será aberta para você, uma porta bem maravilhosa, tá, meu amor? E assim a gente vai, né, meninas? A minha semana foi bem agitada, muitas coisas para fazer, graças a Deus, concluindo outras, vencendo. Como eu já disse para vocês várias vezes, o meu colégio, o Colégio São José, não para. A gente vence um programa extra, né, do pedagógico, já vem outro. Mas olha, gente, eu acabo meu dia bem cansada, todo dia, né? Mas eu acabo muito agradecida a Deus pelo ânimo e disposição que Ele me dá e que Ele dá para vocês também, pra gente tocar o nosso dia, pra gente fazer os tantos afazeres que nós mulheres temos, né? Porque no meio do nosso trabalho, aí ó, viu? Exatamente, aqui, Sidoca, foi semana de parecer, de pay, de todas essas coisas, sabe? Reunião daí individual, teve a reunião, né, coletiva e agora terminando as reuniões individuais, mas feliz de ver o retorno também dos pais reconhecendo o nosso trabalho e foi tão bonitinho, quero até comentar com vocês, fugindo um pouquinho, que eu atendi
os avós de um aluno meu. E esse aluno, ele é novo. Ele veio de um outro colégio muito conceituado, exatamente, muito conceituado aqui em Itajaí. E ele veio para o São José e o neto dele se encaixou muito bem na turma, no colégio, tá indo super bem, tá todo feliz. E daí aquele avô assim apertou minha mão, sabe? Prof, eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada, prof. Você faz a diferença na sociedade. Não sei o que, eu falei, meu Deus, que coisinha mais linda, né? Ele com o coração assim todo agradecido, né? Da gente fazer o nosso papel, simplesmente. E eu sei que vocês também estão aí na correria, estão vencendo, estão sendo luz aonde vocês vão. Mas junto com essa semana, assim, né, onde fui vencendo as coisas, também recebi notícia chata, tá? Também fiquei desanimada, fiquei chateada com umas coisas. Ai, olha, gente, tem coisas que desgasta a gente tanto, né, que chega assim, ó, sério, vou falar pra vocês uma coisa, dá uma preguiça, sinceramente. Tem coisas que dão uma preguiça, mas até as coisas que dão preguiça nós temos que resolver. Temos que respirar fundo e resolver e tudo mais, né? Graças a Deus por isso. Hoje foi dia de ir ao mercado, fazer aquela compra do mês, porque chega final do mês, meninas, aqui em casa, não sei, eu costumo fazer aquela compra grossa, assim, compra do mês, né? Arroz, feijão, açúcar, Nescau, essas coisas, né? Macarrão. E daí durante a semana vai comprando as frutas e legumes e tudo mais. Aí hoje foi dia de fazer a compra pesada, né? Eu sempre, não sei vocês, mas vocês costumam consagrar os alimentos quando entram na sua casa? Aqui em casa já é hábito, né? A gente faz a compra do mês, tudo. Aí no carro mesmo, indo embora, eu já agradeço a Deus, né? Senhor, muito obrigada. Mais um mês onde a sua provisão esteve conosco. Mais um mês onde o Senhor está provendo o alimento na nossa casa. E eu consagro todos esses alimentos aqui a Ti, Senhor. Purifica eles, que eles venham fazer bem para o nosso corpo físico, em nome de Jesus. Você costuma fazer isso? É importante, sabe? É importante tudo aquilo que entra na sua casa e que vai entrar no seu corpo, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, viu? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. E porque... eu também, Luana, eu sempre agradeço. As meninas, elas já ficam meio que esperando assim, sabe? Mas é tão do meu coração, eu sempre agradeço Deus. Então, Edna, comece a fazer isso como um hábito, querida, viu? Consagra aqueles alimentos que estão chegando na sua casa, porque eu já consagro tudo de uma vez, porque eu não fico, lógico que a gente ora antes da refeição, mas eu já coloquei na minha despensa, já tá tudo consagrado ao Senhor, não é verdade? E eu sempre sou muito agradecida a Deus, porque, né, as coisas do mercado estão tão caras, as coisas estão ficando cada vez, meu Deus do céu. E ainda assim o Senhor vem sustentando, o Senhor vem provendo, não é verdade? Mas me chamou a atenção essa semana e eu quero falar com vocês, porque quem sabe vocês passaram por isso ou tiveram alguém perto de vocês que passou por isso. Essa semana, algumas mulheres, e daí quando não mulheres, conversas assim próximo de mim, é verdade. Tá caro, gente, tá caro. Mulheres que sentaram do meu lado por algum acaso, tocaram no assunto ou falaram de alguém que estava passando por isso e tudo mais, de pessoas que estão com doença no corpo, estão com doença no seu corpo, mas são doenças emocionais, que o corpo grita. E eu atendi uma família essa semana e de uma aluna muito querida, assim, estudiosa, querida, respeitadora, sabe aquela que não se envolve em confusão, faz tudo certinho? Mas eu reparei que volta e meia ela ficava com dor de cabeça. A turma que ela tá, que eu sou regente, ela é uma turma que tem alguns alunos ali que eles falam alto mesmo. Então é uma turma que tem um volume alto. Então eu falei, nossa, né? Foi aniversário dela, eu tô sabendo. Eu tô sabendo. E daí, gente, o que acontece? Ela pegou
E eu conversando com ela, eu falei assim, olha, tiveram alguns dias, assim, agora parou um pouco, mas tiveram alguns dias que a tua filha reclamou de dor de cabeça, eu não sei se essa reclamação chega em casa também. E falei, né, é uma turma que tem um volume mais alto mesmo, então queria ver se tá frequente, se não tá, pra gente dar aquela observada e tudo mais. E daí ela pegou e falou assim, sabe o que é, Lari? Não, em casa, primeiro ela falou que não, já no carro já não chega a dor de cabeça, né? Mas ela falou assim, sabe o que é, Lari? Ela, quando o emocional dela, de alguma forma, atinge, qualquer coisa atinge o emocional dela, o corpo físico dela é na hora. Ou é dor de barriga, ou é dor de cabeça, é alguma coisa. Então, como não chegou até em casa pra mim, com certeza foi alguma coisa que aconteceu ali no colégio, sei lá, no intervalo, na hora do lanche, educação física, e que deu algum desconforto nela emocional e o corpo dela grita. E daí, sabe assim, marido de colegas assim do trabalho que estão passando por crises seríssimas emocionais, mulheres com dores no seu físico que são de cunho emocional, sabe? Ah, essa Sassá entrou, eu queria que você entrasse, que eu quero muito orar pela sua vida, Sassá. Eu sei muito bem que o seu aniversário foi ontem, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci de você e eu sei que você conhece meu coração e eu quero e vou te entregar uma palavra que o Senhor me deu registrada no WhatsApp para você guardar aí, mas eu quero orar pela sua vida. Então, por favor, fica aqui que eu quero orar por você. Sassá fez aniversário ontem, meninas, e olha, meu Deus do céu, né? Espero que você tenha aproveitado muito, que você tenha curtido, que você tenha celebrado, em nome de Jesus, celebrado. Quero falar outra coisa também sobre isso, mas quero terminar ali. E daí, meninas, nós precisamos cuidar muito do nosso emocional, porque é verdade, tá? E eu sei, Sassá, o que eu sei de você é que assim, ó, seu aniversário foi ontem. Eu sei que foi ontem, mas eu vou dizer pra você a real que aconteceu. Sabe o que aconteceu ontem? O meu dia acabou 9 horas da noite, tá? Sem brincadeira. 9 horas da noite eu fui tomar banho e eu apaguei. O Rafa ficou assim, tipo, de cara comigo porque... Sabe quando dá aquele apagão que ninguém te acorda? Foi esse, eu apaguei, tá? Mas você tá aqui, ó, na minha mente, tá? Glórias a Deus, eu nem me lembro o que foi do ano passado. Mas eu já tenho uma palavra pra você, depois eu te mando no particular, mas aqui eu quero orar depois, tá? Deixa eu só ler aqui, depois eu quero terminar de falar. Eu acho que inteligência emocional deveria ser matéria de escola. Eu também acho, eu adoraria dar essa matéria, tá? Assim como educação financeira, eu também acho. São coisas importantíssimas. Gente, eu não sei por que as escolas ainda não têm sobre inteligência emocional e educação financeira. Eu não sei mesmo. É verdade. Quem sabe, né, logo vai ter na grade curricular mesmo, né? Algumas escolas, uma ou outra ainda oferecem, mas deveria ser obrigatório pela BNCC, sim, com certeza. Mas, meninas, o que eu quero falar pra vocês que me chamou a atenção essa semana foi isso. Quantas pessoas tendo crises emocionais mesmo, ou tendo dores físicas por conta do emocional. E nós precisamos aprender a trabalhar o nosso emocional todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Teve um acontecimento comigo essa semana, que eu falei pra vocês, que eu fiquei muito chateada, porque quando é de gente próxima da gente, é pior ainda, né? E aquilo, gente, o Rafa que falou pra mim, ele falou assim, o Rafa, ele é muito sábio nesses momentos, assim, que eu tô muito emocionalmente envolvida, sabe? Ele se mantém mais frio, assim, ele fica mais racionalzão, assim, e ele fala as coisas, assim, que é muito certas. E eu fiquei muito chateada, pela forma, enfim. Fiquei bem chateada, e daí depois que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, né? Porque, puxa vida, cara, não é possível isso, né? Vou fazer 42 anos, não me conhece. Tem mulheres que me conheceram há pouco tempo e sabem realmente quem eu sou, caramba, né? Fiquei, magoada, assim, dentro, chateada, né? Graças a Deus eu não guardo. Mas chorei, né? Daí chorei. E eu tinha chorado um pouquinho na ligação, mas depois que desligou eu chorei.
E daí ele falou assim, você não precisa ficar chorando por causa disso. Eu falei assim, mas eu fiquei muito chateada. Ele falou assim, você já sabe quem você é. Você sabe quem te conhece, quem você é. Então, pode vir essa pessoa, essas pessoas e qualquer outra pessoa falar, não fica tão abalada assim, porque só vai ser ruim para você. A sua saúde vai gritar. Você pode estar amanhã, acordar amanhã daí com o seu corpo físico ruim por conta de uma coisa que você sabe qual é a verdade, porque você sabe o que Deus fala a seu respeito. Então você não precisa ficar desse jeito. E aquilo veio assim, sabe, como uma flecha no meu coração. Ele falou bem racional assim, sabe? Mas cheio de sabedoria, aquilo veio com uma flecha no meu coração. Um curso de inteligência emocional. Meu Deus. Ai, por quê? Por quê? Por que você não vai poder acessar? É online? E daí, meninas, aquilo veio com uma flecha assim. Eu falei, é verdade, é verdade. Não vou me desgastar por causa disso. Não vou. E por que eu tô falando isso? Porque daí quando eu decidi que eu não ia me desgastar com aquilo, eu parei de chorar. E aquela dor que tava, sabe, passou. Sendo que se, por exemplo, se alguém alimentasse essa minha dor, nossa, você viu, Lari, que coisa, não sei o que, eu ia ficar chorando, eu ia ficar morrendo, eu ia ficar desgastada e não ia resolver nada. Ele me trouxe para a realidade de novo, ele me trouxe para as verdades de Deus, porque a realidade é a verdade de Deus a respeito de qualquer coisa. E aquilo foi suficiente, aquilo me acalmou de novo, aquilo parou o meu choro e aquilo tirou aquele meu peso que tava assim, tipo de puxa vida, entendeu? Foi muito bom. Então, eu disse isso porque ali eu precisei dele, né, para me dar esse toque. E como a gente consegue sim dar ordem para as nossas emoções. Como a gente consegue sim dominar os nossos pensamentos e as nossas emoções, entende? A gente consegue, a gente precisa treinar e a gente precisa de pessoas que nos mostrem as verdades de Deus sempre que a gente tiver em dificuldade, na dificuldade de ver. Porque quando a gente é ferido, a gente fica com um pouco de dificuldade de ver, de lembrar as verdades de Deus, isso é normal. E que o Senhor permita que cada um de nós tenha uma pessoa para poder nos trazer de novo para as verdades, né? E eu me lembro agora que é verdade, não são cristãs, é verdade. Eu me lembro agora do amigo que Davi tinha, né? Que era Natan. Quem dera nós todas tenhamos algum Natan na nossa vida. Natan era um homem de Deus e ele sempre colocava Davi no lugar. Seja exortando, seja encorajando, seja dando carinho quando Davi precisava, ou seja, confrontando. Natan era aquele amigo assim, sabe assim? Era ele. Que a gente possa ter, né, Natãs na nossa vida. Porque a gente, quando tem uma direção, quando a gente tá um pouco assim abalado e tem alguém que nos direciona, a gente consegue com muito mais facilidade direcionar o nosso pensamento para a verdade, acalmar, dar uma ordem para as nossas emoções e resolver as coisas daí mais racionalmente e sabe como se deve, entende? E se você tem alguma amiga assim, glórias a Deus, viu? Se você tem um esposo assim, glórias a Deus. Se você tem um filho ou uma filha, porque muitas vezes aqui em casa são minhas filhas que me dão, sabe, o toque. Glórias a Deus por isso, que eu e você, que a gente possa orar para ter amigos Natãs na nossa vida, como Natan foi na vida de Davi. Amém? Essa é uma coisa. A outra coisa, o que era? Alguém comentou aqui e eu ia falar essa outra coisa. Deixa eu voltar aqui para eu ver. Deixa eu ver aqui.
não é sobre a inteligência emocional. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Era sobre isso e sobre... Meu Deus, eu li aqui. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, gente. Não tô lembrando aqui o que é, mas o Senhor O Senhor vai me lembrar, se assim for necessário, né? Mas, então que a gente possa... Inteligência emocional e financeira, era sobre isso? Tá, se eu lembrar eu falo. Então, eu experimentei em mim, comigo, né? Como foi bom poder ser o que quiser, não é? Não é. Como foi bom ter um Natan na minha vida que já me trouxe pro eixo de novo, né? Porque é maravilhoso. Então, que a gente possa orar mesmo para que os nossos filhos tenham amigos assim, para que a gente tenha amigos e amigas assim, que não passe só a mão na nossa cabeça, mas que sempre venha alinhado com a verdade, né? Em nome de Jesus. E vamos começar o nosso devocional então, meninas. O Senhor tem mais para entregar pra gente e nós estamos aqui loucas e prontas para receber, não é verdade? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai, obrigada, viu? Obrigada, Senhor, porque o Senhor já vem falando conosco, Espírito Santo. Obrigada por cada mulher aqui, Senhor, que está ao vivo, por aquelas que vão vir depois. Obrigada pelo teu amor constante, cuidadoso e fiel sobre nós. Nós te adoramos tanto, nós precisamos tanto do Senhor. Muito obrigada mesmo. Por se fazer conhecido para nós. Estamos aqui com os nossos ouvidos, com o nosso coração, com a nossa mente aberta para te ouvir. Fala com bastante liberdade conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, amém. Isso. É verdade, Érica, é bem verdade mesmo. Hoje é o quê? Dia 30, né, menina? Se eu não estiver perdida, hoje é dia 30. Tem noção? Esse mês acho que vai até 31. Tem noção que segunda-feira já é junho? Gente, junho e julho vai voar. Ó, junho agora já tem feriado quinta e sexta, né? Aí depois já é festa junina, já é não sei o que, parará, pum. Quando vejo, eu já vou estar nas minhas férias de julho, 2 semaninhas. E quando vê, Natal, setembro, Natal não, volta 7 de setembro, Dia das Crianças e as coisas de Natal já vão estar por aí. Senhor, né? Em todas essas coisas o Senhor está conosco, graças a Deus. Amém? Eu quero contar para vocês também uma coisa que aconteceu aqui no prédio essa semana, que eu fiquei bem triste, assim, me compadeci de um dos nossos vizinhos aqui do prédio. Ele é um senhor, assim, não é tão senhor, né? Eu falo senhor, mas ele não é tão senhor. E ele sempre saía com o cachorrinho dele para andar. O cachorrinho, acho que era Shih Tzu. Sim, tá, é verdade. Vamos nos programar assim. E daí, eu fiquei sabendo, o Rafa que me falou, porque eu nem consegui acompanhar pelo grupo ali, que ele tinha saído com o cachorrinho dele. Na rua de cima aqui tem uma padaria e ele estava, né, na parte ali onde é para os cachorros, pedestres e tudo mais. E chegou um outro cachorrinho que via ele ali, que eles brincavam com outro dono. E esses 2 cachorrinhos estavam brincando e no momento que eles estavam brincando, o meu vizinho, ele largou a coleirinha do cachorro. E não sabemos o que aconteceu, ele também não sabe. Quando vê, o cachorro correu para a rua bem na hora que um carro passou. E ele foi ali, e aquele cachorro foi atropelado e não sobreviveu. Uma tragédia, porque eu vi aquele homem andando com aquele cachorrinho de manhã, de tarde e de noite, ele é aposentado. Ele andava de manhã, de tarde e de noite, várias vezes eu voltava e ele estava por ali, entendeu? E eu falei, meu Deus, que tragédia. E passaram 2 dias e ele não saiu da minha cabeça. Daí um dia eu cheguei da escola,
A Hannah tinha feito bolo de mexerica. Aí eu peguei e eu falei assim, gente, não paro de pensar no nosso vizinho. Aí a Hannah falou, vamos levar um pedacinho de bolo pra ele. Eu falei, vamos. Aí, né, separamos um pedacinho de bolo, interfonei lá nele. E ali conversamos e tudo. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu sei que já tem alguns dias que o senhor não tá saindo ali fora, mas eu quero muito ver o senhor andar ali fora de novo. Minhas filhas perguntam aonde o senhor tá, eu imagino que deve ser difícil. Aquele senhor chorava, a gente chorava, assim, ele se sacudia assim, chorando, uma dó. Eu falei, eu vim aqui pra dizer pro senhor que a gente pensa, que a gente tá orando, que nós nos compadecemos da dor do senhor. E daí ele contou que no meio desse caminho ele mostrou, ele ganhou de doação uma outra cachorrinha, a Lua, e enfim, é uma história muito longa. E ali fui eu e a Hannah, e nós ali pudemos, né, demonstrar um cuidado, né? E eu peguei e falei assim, olha, seu Luiz, eu quero muito ver o senhor andar ali fora de novo, tá? As minhas filhas ficam perguntando, cadê o senhor, cadê o senhor? Eu imagino que deva ser difícil, e o senhor tá passando por essa dor do luto, que é muito entendível, né? O senhor sabe que a gente tem o Chico, e hoje eu sei como é isso, mas o senhor vai ter que enfrentar ali. O senhor tá com a Lua aqui, ela também vai ter que sair, porque ele falou que não tava conseguindo sair, porque em todos os cantinhos ele lembrava do Fred, que era o nome do cachorrinho e tudo mais. Eu falei assim, talvez lá na rua da Pane o senhor não vai, que é na rua de cima ainda, né? Mas aqui embaixo tudo, o senhor vai precisar ter coragem, o senhor vai precisar sair. E eu quero ver o senhor lá fora muito em breve, tá bom? Beleza, demos um abraço nele, tchau. No dia seguinte, eu voltando de um dos meus alunos, o quê? Quem que eu encontro? Ele lá embaixo com a cachorrinha. Ainda de cabeça meio baixa. Aí passei e falei, seu Luiz, que bom que o senhor tá aqui. Que bom ver o senhor aqui dele. Ai, tudo aqui me lembra o Fred. Aí eu falei, é normal. Amanhã o senhor vai ver, a Lua vai estar fazendo coisas novas e tal. E assim outros vizinhos também, né? Conversaram com ele. Mas eu fiquei tão feliz de ver ele ali fora e tão feliz de responder ao impulso do Espírito Santo. Um simples ali, gente, não foi nada pensado, não foi nada projetado. Minha filha fez um bolo, eu comentei do vizinho, vamos levar para ele, pronto, levamos, sabe? Um simples gesto, às vezes, é o empurrão que a pessoa precisa para poder ver que ainda há vida, para ver que ainda tem, né, que tem que prosseguir. E daí a gente já viu ele de novo e estamos bem felizes e os vizinhos estão bem, né, colaborativos e bem presentes na vida dele. Exatamente. Isso. Assim, eu acho que ele percebeu, ele recebeu muitas mensagens, né? Mas eu acho que ele percebeu assim, poxa, elas vieram aqui presencialmente, elas me deram um carinho na forma de um bolinho, né? Uma coisinha simples, foi tipo três fatinhas de bolo, né? Mas eu acho que ele se sentiu assim, cuidado, né? E às vezes tomou ali o quê? 15 minutos do meu tempo. Tá certo que daí eu almocei bem rapidinho, porque eu já tinha um compromisso, isso foi ali no inteirinho do almoço, mas nada que eu não pudesse, que não gerou um fruto melhor do que ter visto ele ali andando, né? Então nem sei por que eu tô falando isso, mas quem sabe para se aparecer alguma situação, né, onde você vai precisar demonstrar um carinho mais físico para alguém. Amém? Mas então tá, vamos para o nosso devocional. Hoje é dia 30. Olha lá o título do devocional de hoje. Amigos interesseiros. Nós estávamos falando de Natan, que ele era tudo menos interesseiro. Vamos ver. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 19:4. Há amigos e amigos. Gente, olha esse Espírito Santo, gente, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu não leio antes. Vocês sabem que eu não abro aqui antes, que eu abro aqui na hora com vocês e olha lá. Ai, Jesus, o Senhor é tão lindo. Muito obrigada, viu? Eu nem sei o que está escrito nesse devocional ainda, mas eu sei
que a gente estava falando de amigo e de Natan, o Senhor me fez lembrar do Natan, amigo de Davi. E o Senhor já veio falar de amigo aqui, muito obrigada mesmo. Não existe coincidência, existe alinhamento. Para nós cristãs, meninas, não existe coincidência, viu? Existe alinhamento, alinhamento celestial, viu? Há amigos e amigos, há amigos de verdade e amigos de fachada, amigos do peito e amigos que nos apunhalam pelas costas, há amigos que nos amam e amigos que amam o que temos. Há amigos que estão ao nosso lado no dia da fartura e amigos que nos abandonam na hora da escassez. Esses amigos de plantão não são amigos verdadeiros, mas apenas aproveitadores. Esses amigos utilitaristas rasgam os lábios em palavras sedosas, tecendo-nos elogios bajuladores, afastar-se-ão de nós ao sinal da primeira crise. Os ricos conseguem muitos amigos dessa categoria. Esses lobos com pele de cordeiro, com pele de ovelhas, mascarados de amigos, estão sempre buscando alguma vantagem pessoal. Estão sempre tecendo ao rico os mais distintos elogios, mas ao mesmo tempo maquinando no coração uma oportunidade de tirar algum proveito. O pobre não consegue granjear esse tipo de amizade. Ainda bem. Diz o ditado popular que é melhor viver só do que mal acompanhado. O amigo verdadeiro ama em todo o tempo. Ele é mais chegado do que um irmão. Não nos deixa na hora da crise, nem nos abandona na hora da aflição. Jesus é o maior exemplo de amigo. Ele deixou a glória e desceu até nós. Amou-nos, não por causa da nossa riqueza, mas apenas da nossa pobreza. Meu Deus do céu, Jesus. Deu sua vida para nós, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Você é um amigo verdadeiro? Você tem amigos verdadeiros? Meu Deus do céu, meu Deus, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos constrange tanto com esse alinhamento, com essa forma que o Senhor trabalha conosco aqui. Nos preparando, sempre foi assim, sempre. O Senhor vai nos preparando com uma conversa aqui informal, Senhor. O Senhor vai preparando o nosso coração para receber a palavra. Como assim a gente falar de Natan e falar de amigo e o devocional ser 100% sobre isso? Meu Deus do céu, muito obrigada, Senhor. Obrigada. Vamos ler o versículo-chave, meninas? Vamos abrir lá a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19 e versículo 4, tá? Provérbios 19, versículo 4. Vamos lá, tô aqui em Salmos, tô indo para Provérbios. Provérbios 19, 4, diz assim. Oh, Jesus. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Olha, meninas, sabe que eu sou a favor desse ditado popular. Antes sozinha do que mal acompanhada. Eu gosto de aderir a isso. Eu prefiro, às vezes, se eu tô num ambiente e eu vejo que só tem companhias que não vai dar bom pra mim, eu prefiro ficar sozinha. Entendeu? Eu acho que é uma verdade esse ditado popular. Sim, antes é melhor nós estarmos sozinhas do que mal acompanhadas, mesmo porque nós cristãs não estamos sozinhas, né? Nós sempre temos Jesus conosco, mas nós estamos falando fisicamente. Melhor mesmo estar sozinha do que mal acompanhada. E como é bom a gente poder contar com Jesus como nosso amigo,
como nosso amigo fiel, como nosso amigo verdadeiro, com aquele que a gente pode contar em todas as horas e pode dividir todas as nossas dores. Mas também, viu, meninas, nós precisamos de ter alguém aqui, fisicamente, que a gente pode tocar, que a gente pode abraçar, que a gente pode ouvir a voz, se a gente não tá perto, mas que a gente pode ouvir a voz, assim, igual vocês estão ouvindo a minha voz, que a gente pode, sabe assim, trocar uma ideia, falar numa ligação, não sei, como é bom e importante, tá? Não precisa nem ter muitos não, porque é muito difícil. Mas se você já tem um, já tá bom demais, né? E é o que a gente estava conversando antes do devocional, e olha que lindo, né? Eu estava falando para vocês que Natan, ele era um amigo verdadeiro de Davi, que ele, quando precisava exortar Davi, ele exortava. Quando precisava ele confrontar Davi, ele confrontava, né? E o devocional tá falando disso, que o amigo verdadeiro não é aquele só que fica bajulando a gente toda hora. Que tá, por exemplo, assim, a gente fala, ai amiga, vamos falar um exemplo bem bobo, mas bem que vai cair bem. Imagina, a gente chega pra uma amiga e fala, ai amiga, olha aqui, o que você tá achando dessa minha roupa aqui? A gente até sabe que a roupa tá feia, que não caiu bem pro nosso, né? Oi, Penha, tudo bem? Não tinha visto você entrar. Que não cai bem pro nosso biotipo, do nosso corpo. E daí a gente, né, fala, e aí, amiga, o que você acha? Amiga, nossa, tá linda, amiga. Você sabe que você não tá. Você sabe que aquela roupa não é pra você. Poxa vida, custa falar a verdade? Custa falar, amiga, eu acho que assim, ó, se você colocar isso, e se você trocar essa peça, entendeu? Mas esse é o amigo de verdade. Não é aquele que fica só bajulando e não. Na verdade, esse a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse amigo, né? E que nós possamos ter. E o devocional acabou falando assim, e eu me lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana. O Espírito Santo é lindo, né? Você é um amigo verdadeiro? E essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, não fiquei feliz, mas fiquei feliz, vocês vão entender. Uma amiga muito querida, assim, sabe? Mas a gente não tem muito contato, mas a gente tem contato, muito querida. E ela tem, assim, ela tem uma rede de apoio bacana. Ela não é uma pessoa, assim, que, né? Tipo assim, ela é sozinha. Não, ela tem uma rede de apoio bacana, assim. E aconteceu uma coisa com o filho dela muito séria, assim, muito séria, muito séria. E quando eu vejo, assim, o Senhor, ele é tão maravilhoso, mas ele é tão maravilhoso, e assim foi com o pastor da Marcinha também. Quando eu peguei no meu celular, chegou a mensagem dele. Aí eu já pude responder na hora. E quando eu peguei no meu celular, num outro momento, chegou a mensagem dessa minha amiga. E ela mandou mensagem, e daí no final, a última mensagem era assim, ore por ele, amiga, é urgente e é sério. Aí eu, meu Deus, né? Daí abri a mensagem, li, nós conversamos. E depois, né, eu falei, nós oramos, nós conversamos. E eu falei, amiga, muito obrigada por compartilhar comigo, porque é um assunto muito sério. E se você compartilhou comigo, é porque você confia em mim, como sua amiga mesmo, né? E você confia que você espere e vê em mim que eu posso te agregar com algo nessa situação difícil. Nem que seja com uma palavra de conhecimento, né? Ou com uma oração. E eu fiquei mesmo muito feliz porque eu falei, puxa vida, né? Ela até tem uma rede de apoio. E ela falou, Lari, esse assunto é meu, do meu marido e seu. Eu falei, fica tranquila, é entre nós. Mas depois eu falei, Senhor, obrigada porque ela viu algo em mim. E esse algo que ela viu só pode ser Jesus, porque não foi eu. Né? Se ela fosse olhar para mim, ver eu, Larissa, ela ia ver uma miserável falha, entendeu? Mas ela olhou para mim e viu algo de Jesus em mim e entende por que eu fiquei feliz e triste por ver por o que aquela família tá passando e feliz por saber que ela confiou em contar, né? E primeira coisa que nós temos para refletir sobre esse devocional de hoje, nós temos sido boas amigas? Boa amiga mesmo, assim, sabe? A boa amiga às vezes cede, a boa amiga às vezes abre mão. A boa amiga fala a verdade sempre, mesmo que incomode. Nós temos sido boas amigas. A boa amiga ama em todo momento.
A Bíblia fala exatamente isso, que o amigo, muitas vezes ele é mais chegado que um irmão. Você sabe o que é isso? Um amigo ser mais chegado que um irmão? Ele ama a todo momento, né? Celebra com as suas conquistas. E você tem alguém hoje que celebra com você as suas conquistas, ou você nem pode ficar contando muitas conquistas porque, né? O que vão pensar, o que vão falar, o que não sei o que, não posso, porque é tanto pensamento contrário. Você tem alguém que você pode... lembrei o que eu ia falar. Era de celebrar. Lembrei. Você tem alguém que você pode contar e celebrar as suas alegrias? Que bom, né, Sassá, que Mulheres do Alto proporcionou isso. Eu fico tão feliz. E você falar isso aqui, Sassá, já é mais um motivo do Mulheres do Alto, assim, falar valeu a pena. Unir mulheres de verdade, mulheres que se tornaram amigas de verdade e que podem contar umas com as outras de verdade. Porque eu sei, meninas, eu sei que vocês não contam muito comigo. Porque vocês pensam, a Lari tá corrida, a Lari é correria, a vida dela é louca, não sei o que, não sei o que. Eu sei disso, eu sei, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Mas vocês podem contar comigo, viu? Não só pra quando o bicho pega, eu também gosto de celebrar com vocês. Mas eu fico muito, muito, muito feliz de saber que vocês têm amigas afins, que vocês criaram um laço, uma intimidade, sabe? Puxa, isso me alegra tanto, gente, mas tanto, vocês não têm noção, já valeu, né? E eu também tenho amigas aqui do Mulheres do Alto que são mais chegadas que irmãs, com certeza, sabe? Então... glórias a Deus que o Senhor nos proporcionou isso. Mas o que eu ia falar lá que eu tinha esquecido, eu lembrei porque quando eu falei assim que... Isso, exatamente, Érica. Quando eu falei... foi quando eu falei pra Sassá celebrar e tal. E, gente, o Senhor também me incomodou tanto essa semana sobre celebrar. Ele me incomodou muito, muito, muito sobre a gente celebrar e, assim, forçar esse celebrar, entendeu? Não deixar passar pela correria da vida. A gente fez algumas coisinhas aqui em casa, assim, pouca coisa, sabe assim, mas que eu queria fazer. Um detalhezinho aqui, uma coisinha ali, nós conseguimos. E eu peguei, eu tava bem feliz, assim, sabe esses detalhezinhos de mulher? E eu tava muito feliz. E beleza, eu tava feliz, tava tudo bem, eu feliz e tá ótimo. Daí eu tava voltando do colégio um dia e o Senhor falou: Ei, filha. Ai. Oi, meu amor. Olha aqui que vem dar oi pra nós. Dá oi pra minhas amigas. Ai. Obrigada, trouxe a aguinha, né, meu amor? Te amo. E daí eu tava voltando do colégio ou de algum outro lugar, mas eu tava sozinha no carro. E eu tava pensando nessas coisinhas, tipo assim, ai, Senhor, que bom, né? Eu fico tão feliz com poucas conquistas, com muitas também. Eu gosto, né? Todo mundo quer ter grandes conquistas, mas aquelas coisinhas poucas ali me deixaram tão feliz, assim, sabe? Ai, que tudo, né? E eu tava ali e o Senhor falou assim, por que você não celebrou isso? E eu, opa. Eu falei, o que o Senhor quer, Senhor? Eu ali no carro, né? E eu, como assim? Daí ele falou assim, por que você não celebrou isso? Essas coisinhas mesmo, que pra você é bobinha, mas que trouxe alegria pra você e pra sua casa. Celebre isso. Daí eu cheguei em casa, tal, esperei todo mundo chegar. Aí eu falei, olha, gente, o Senhor, ele me incomodou e ele falou pra gente celebrar isso. Pra gente celebrar mesmo, sabe assim... Eu não sei, aqui em casa a gente gosta de celebrar comendo. Eu não sei você, cada família é de um jeito. E eu falei, o Senhor falou que a gente tem que aprender a celebrar as conquistas. Sejam elas para os nossos olhos pequenos ou grandes, a gente precisa celebrar. E daí eu falei para as meninas, ai, vamos comer em algum lugar, vamos. Aí eu pensei num lugar, no outro, Rafa, ai não, muito caro. Estou fazendo um muro aqui na minha casa. Olha isso. Então você celebra. Então escuta isso, Marcinha.
Aí eu peguei e falei assim, meninas, vamos sair pra comer, tal, não sei o que, né? A gente pensou, né? A gente já queria logo um japonês, né? Que a gente ama, mas daí não, ia ficar muito caro, não sei o que. Aí as meninas falaram assim, então vamos no shopping. Cada uma escolhe uma coisinha e a gente senta na mesa e come, celebra ali. E, gente, a gente fez isso hoje, né? Que daí hoje ia dar tempo, amanhã daí tem culto, tem coisa arada, eu gosto de ficar mais em casa, né? Aí hoje a gente foi, cada um pegou uma coisinha. Sabe aquelas coisinhas que normalmente a gente não pega? Então, daí hoje a gente pegou. E daí a gente ali, né, cada um com seus pratinhos. E a gente deu as mãos ali no shopping mesmo. O shopping tava cheio, mas a gente deu as mãos ali no shopping mesmo. E nós agradecemos ao Senhor. E nós falamos, Senhor, nós estamos aqui celebrando da forma que a gente mais gosta, que é comendo. Então nós estamos aqui celebrando as coisinhas que a gente fez em casa. Muito obrigada por essas conquistas, Senhor. E nos lembre de celebrar todas as outras que virão, sabe? Daí a gente comeu, a gente deu uma voltinha e viemos embora. E foi tão gostoso, meninas, foi tão gostoso. Sabe, a celebração, ela não precisa ser uma festa. Ela não precisa ser uma festa de arromba, não. Olha como nós celebramos. E poderia ser uma celebração aqui dentro da minha casa mesmo, viu? Seria também maravilhoso se a gente pegasse uma pizza e comesse aqui em casa e celebrasse aqui em casa, pegando uma pizza e agradecendo a Deus. Entendeu? Então, fazendo faxina em casa. Olha que coisa, é tão bom, né, minha querida? Sassá, quando o seu muro terminar, Sassá, é sério, mas celebra assim, fisicamente mesmo. Essa foi a cobrança, porque uma coisa é a gratidão. Você já está grata ao Senhor, e eu também estava grata a Deus, entendeu? Eu também estava grata a Deus. Por, trocar a lixeira do meu lavabo, eu tava tão feliz. A gente tinha um porta-papel higiênico do lavabo, gente, toda hora que a gente puxava o rolo, o papel caía, que nervo. Aí colocamos um tão bonitinho, sabe? Olha só essas coisinhas, tipo, né? Mas assim, caramba, eu tava querendo isso. E tudo mais. E daí, o celebrar, eu já tava com o coração bem grato, eu já tava agradecida a Deus, sabe, Marcinha? Mas é o celebrar mesmo, o celebrar fisicamente, igual a gente fez. A gente foi lá e comeu uma coisinha e tal. Igual eu falei, poderia ter pedido aqui uma pizza mesmo e comer. Eu não sei se talvez você vai celebrar sozinha ou vai chamar alguém simplesmente para tomar um café com você e falar, isso aqui é em celebração ao muro aqui que terminou e que eu queria muito fazer e que deu tudo certo. Obrigada, Senhor, porque trabalhar com os profissionais também, né? Outros profissionais é tão difícil. Às vezes a pessoa começa, não termina, combina uma coisa, faz outra. Senhor, né? A gente tem que orar para isso também, para quem vem trabalhar na nossa casa, quem vem prestar um serviço na nossa casa. Todas as vezes que você vai pedir um serviço, não pede de qualquer jeito. Aí você precisa chamar alguém para, sei lá, trocar o piso da sua casa. Senhor, eu agora vou fazer alguns orçamentos. O Senhor me ajuda para que tudo dê certo para a pessoa que o Senhor quer que entre aqui na minha casa. Tá entendendo? Então, Marcinha, celebre, viu? Celebre mesmo. Assim que terminar, você olha para esse muro, agradece a Deus, mas celebra. Às vezes o celebrar é você comprar uma coisa para você com a tua mãe. Ai, linda! Tua mãe tá aí! Então, celebra com ela muito, sabe? Às vezes, meninas, o celebrar também pode ser assim... você comprar uma coisinha pra você que você queria e que às vezes você não você vai deixando pra depois. Eu tô falando nesse sentido físico mesmo, porque foi nesse sentido físico que o Senhor me cobrou. Por quê? Porque quando mexe no físico, pra mim, ainda mais quando é para mim, eu sempre deixo pra depois. Entendeu? Por exemplo, faz de conta que eu queria lá um batom tal, específico, né? Vem aqui na minha cabeça. Eu queria um batom tal. Hoje meu filho conseguiu comprar uma moto. Celebra. Não deixa passar. Pelo amor de Deus, Penha. Celebra. Celebra mesmo, tá? Vocês têm que diferenciar. Uma coisa é ser grato, outra coisa é celebrar. Então, aqui, as formas que estão vindo aqui, né? Que a gente pode celebrar. Você pede uma coisa pra comer em casa, você vai comer em algum lugar, ou se não, por exemplo, faz de conta, eu queria muito, sei lá, tal batom.
né? Ai, gente, agora eu tô a louca dos esmalte. Tô louca, eu já falei pra vocês, né? Tô louca dos esmalte. Eu olho o esmalte, meus olhos ficam assim, olhando os esmalte. Quero todos eles. Aí faz de conta que tem lá uma coleção que eu quero, aquela coleção daqueles esmalte lá. 3, 4 daqueles esmalte maravilhoso. E eu nunca compro. Vou lá na farmácia, namoro eu não compro. Vou lá, namoro, eu não compro, né? Aí naquele dia eu vou comprar. Vou falar assim, eu vou celebrar me presenteando com isso aqui que eu queria faz tempo. Porque foi nesse sentido que o Senhor me cobrou. Por quê? Porque eu nunca faço isso pra mim. É muito difícil, eu vou deixando pra depois, não, depois. E daqui a pouco a gente já o que era pra celebrar já tá velho. Já tem outras coisas pra celebrar, sabe? E é no sentido que o Senhor quis dizer assim pra mim, você tirar um pouquinho para celebrar não vai fazer falta. Foi nesse sentido que ele estava falando comigo. Você tirar um pouquinho para celebrar, para festejar, não vai fazer falta. E eu não sei porque que eu tô com Davi na minha cabeça, né? E daí eu tô lembrando agora de Davi de novo, porque Davi ele era muito intenso, muito intenso. Mas ele celebrava todas as coisas. Ele dançava, ele tocava tamborim, ele se alegrava, ele servia banquete, ele celebrava. Meninas, celebre em nome de Jesus as pequenas conquistas, celebre as grandes conquistas, celebre em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, eu também quero ver, tá, Marcinha? Eu também quero ver, eu vou as meninas do núcleo só, vou tirar uma foto do meu porta-papel higiênico e vou mandar pra vocês. Vocês vão ver, não é grande coisa, não, tem nada de grande coisa, mas, gente... o rolo de papel higiênico não cai mais, tá entendendo? Olha que coisa deliciosa. A minha lixeira tá ali bonitinha na cor que eu queria. Oh, entendeu, gente? Celebre a moto, Sassá, celebre a vida, celebre quantas pessoas fazem aniversário e querem ficar intocadas. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, quer ficar intocada dentro de casa. Tem problema, mas vai terminar. Quantas pessoas... O Rafa foi meninas, que nós estamos construindo esse celebrar com ele. Ele não gostava de celebrar o aniversário dele, ele queria ficar quieto. O dia do aniversário dele, ele queria sumir, sei lá por quê. Uma bênção de trocarmos de carro, glória a Deus. Vamos buscar amanhã, que minha filha vai fazer um jantar diferente na segunda. E celebra, aleluia! Celebra para a glória de Deus. Convida Jesus para celebrar. Ele gosta. Ele mostrou pra mim, Jesus ali, gente, ele mostrou pra mim que ele gosta de celebrar, ele gosta, ele é alegre, ele é divertido, ele não é sério o tempo todo, ele não é santidade, não tem nada a ver com emburro, ficar emburrado, entendeu? Minha conquista, olha aí, olha quantas conquistas, gente, olha que coisa boa, olha que delícia, olha que delícia. A Hannah celebrou porque ela conseguiu colocar aqui, eu faço sempre no quarto dela, né, o devocional que é mais quietinho, ela conseguiu colocar um daqueles espelhos com LED, sabe, ela batalhou, conseguiu colocar o espelhinho com LED, glória a Deus, celebramos, celebre as pequenas e as grandes conquistas, celebre. Eu fui muito incomodada com isso, gente. Foi impressionante o que o Senhor fez no sentido de tipo assim, como se fosse uma ordem mesmo que ele estava me dando. Não deixe passar, celebre isso. Celebre. E eu quero que a gente guarde esse ensinamento, que a gente chame o Senhor, porque para mim, tô repetindo porque às vezes, né, tem gente que precisa repetir para poder entrar. Para mim, sempre o celebrar eu deixava porque eu falava, não, vai gastar mais, não vai não sei o que nada, não vai fazer falta, né? Porque nós somos também ponderadas, nós não somos loucas, não somos desvairadas, né? Então não vai fazer. Amém, meninas, amém? Então celebre, viu? Celebre. Se hoje o devocional foi sobre amizade, você tem aquela amiga que você confia. Poxa, manda uma mensaginha pra ela, amiga, que bom que eu tenho você. Você é tão importante na minha vida. Entendeu? Poxa vida, né?
Olha lá, eu deixaria de celebrar por causa dos outros. Eu também já fui assim. Mas sabe o que agora? Vai você com a tua família e celebra. Vai você, fica quietinho e celebra. Entendeu? Mas celebra. Gente, Jesus, ele ficou tão feliz de celebrar. Ele vai celebrar com você. Chama ele, Jesus. Olha aqui, ó. Vem se divertir com a gente. Que nós estamos felizes. Nós estamos felizes porque conquistamos isso. Obrigada. Muito obrigada. Ele ama celebrar, viu? Ele ama. Será que por isso que o primeiro milagre dele foi numa festa? Ele ama celebrar, sabe? A gente tem que chamar ele para celebrações. Então, se você não gosta, voltando ali, né, de comemorar no seu aniversário, você quer ficar intocada. O Rafa foi uma construção, gente. Foram alguns aniversários que ele foi aprendendo, né? Não tô falando que tem que fazer uma festa, não. Mas tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar contente. Mais um ano de vida, fôlego de vida sobre nós. O dia que o Senhor nasceu para você nascer, sabe? Agradecer pela vida, ficar feliz com as mensagens que recebeu, né? Tem que celebrar, sabe? E tem gente que não gosta, gente. Tem gente que não gosta de... Pois é, Sassá, me veio isso na cabeça agora, né? Vai que tem algum sentido aí. Vai que é alguma revelação. Tô falando sério, tô falando assim meio que brincando, mas é sério. E tem gente que se esconde totalmente. Tem gente que muda a data do aniversário. Gente, eu conheço pessoas que mudam a data do aniversário no Instagram, porque eu acho que lembra, eu acho que alguma coisa assim, né? Só pra não sei se é no Instagram, no Facebook, em alguma dessas redes. Só para as pessoas não cumprimentarem na data certa. Na verdade, isso é algo que ficou lá na infância, alguma coisa que precisa ser tratada, né? Trocamos a geladeira, estamos celebrando pela nossa conquista hoje do Aí Antiga. Graças a Deus ainda abençoou alguém. Isso. Glórias a Deus. Olha que legal, gente. Eu fico tão feliz com as conquistas de vocês. Gente, eu fico feliz mesmo, de verdade. Ai, celebre, viu? Ai, celebre. Ai, que gostoso. Sabe aquele alimento que você quer, assim, que às vezes você passa no mercado, Ana, que você quer e que você não compra porque é um pouquinho mais caro, você fica deixando para depois? Celebre. Vai lá e compra esse negócio aí e fala, Senhor, é para celebrar, tá? A geladeira, só vai sentar aqui. Isso aí, missão de conquista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só vai sentar aqui, vai comer com a gente, vai celebrar essa conquista em nome de Jesus. Amém, meninas, amém. Eu fui realmente muito cobrada, tá? E foi mais de uma vez que o Senhor, porque quando Ele quer assim comigo, Ele sabe, né? Alguns pontos comigo, Ele sabe que tem que falar mais de uma vez. Ele falou uma vez, eu entendi, mas falei, tá, deixa quieto. Ele não deixou quieto comigo, até quando Ele falou assim, você precisa celebrar. Aí foi quando eu reuni a família, parei tudo e falei. Ainda o Rafa ainda falou assim, mas precisa celebrar? Eu falei, precisa. É uma ordem. É uma ordem do Senhor. Então, celebre em nome de Jesus, celebre no seu aniversário, nas conquistas. Ai, tô tão repetitiva, né? Desculpa. Mas eu consigo ver a alegria de Jesus, eu consigo sentir a alegria dele em ver a gente celebrar as conquistas. Tá bom? Ai, ai. E que nós possamos ter bons amigos e ser boas amigas. Amém? Amiga que fala a verdade, amiga que não fala por trás, amiga que deseja o bem, amiga que verdadeiramente deseja o bem, não amiga que, eu desejo bem desde que seja sempre pior do que eu, pelo amor de Deus, né? Desejo bem mesmo, quer ver voar mesmo, quer ver crescer mesmo, quer ver ser abençoada mesmo, entendeu? Amém, Jesus, amém. Fazer um bolo. Ai, que lindo. Olha que gostoso. Celebre mesmo. Tá bom, meu amor? Que delícia, né? E eu quero orar agora por nós e ver o que o Senhor quer entregar para nós ainda hoje. E depois orar pela vida da Sassá aqui com todas vocês, que vocês orem junto comigo, tá?
Pai, muito obrigada por esse devocional de hoje, Deus, obrigada mesmo, porque parece que a tua alegria veio nos contagiando, né? Primeiro o Senhor nos alinhou, o Senhor nos mostrou, o Senhor nos ensinou, e assim parece que a tua alegria, Jesus, veio nos envolvendo, veio nos enchendo e a gente consegue sentir a tua alegria. Permita que as mulheres do alto agora, Senhor, sintam essa alegria do Senhor, que o Senhor tem prazer nas nossas conquistas, o Senhor quer que a gente conquiste, o Senhor quer celebrar conosco, o Senhor tem mais para nos abençoar, em todas as coisas o Senhor está junto, seja para dividir o peso, Senhor, de algo que nós não estamos conseguindo carregar sozinho, ou seja, para pular, para dançar, seja para comer, para qualquer coisa. Oh, Senhor, obrigada, porque o Senhor verdadeiramente se alegra. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela unção de conquista aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que essa unção repouse sobre nós e que nós possamos conquistar muitas coisas materialmente, Pai, falando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquelas coisas que desejamos, Senhor, há tanto tempo, que o Senhor possa nos dar as estratégias e que possamos conquistar e celebrar com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você lembrou de algo, é isso que você vai conquistar em nome de Jesus. Porque existe algo profético agora nessa fala. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por essa unção de conquista. Glórias a Deus por isso, conquistas materiais físicas. Hoje o Senhor está falando conosco de conquistas físicas, não são espirituais, são conquistas físicas, como as celebrações. O Senhor pediu para mim celebração física, não espiritual. Nós já te agradecemos, Senhor, por aquilo que nós vamos conquistar, por aquilo que o Senhor vai nos surpreender, que talvez a gente nem estava pensando, e vem de brinde na conquista. Muito obrigada, Senhor, e que nós possamos dividir a nossa conquista aqui, umas com as outras. Aqui é um lugar seguro, onde nós celebramos, onde nós vibramos, onde nós realmente queremos o bem umas das outras. Nós te agradecemos, Senhor, por esta comunidade que o Senhor levantou. O Senhor levantou aqui, Deus. Traga para nós mais mulheres, Senhor. Mais mulheres que precisam estar andando com outras mulheres maduras, com mulheres sábias, com mulheres cheias do teu espírito, com mulheres que sabem dar uma palavra de conhecimento, com mulheres que andam nos teus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu oro novamente, porque o Senhor está liberando novamente uma unção de conquista hoje para nós. Então você que está aqui, não fique de fora, receba essa unção em nome de Jesus. E eu também recebo, Senhor, eu recebo a minha parte, porque a gente não precisa querer a parte de ninguém. O Senhor tem a parte, tem a unção para cada uma, Senhor. Muito obrigada, eu pego a minha, Pai, eu recebo ela, eu sou responsiva à tua graça e o teu favor, e vou celebrar com as minhas amigas mulheres do alto. Eu sei que elas também celebrarão comigo, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Meu Deus do céu, gente, o Senhor hoje liberou algumas coisas aqui materiais. Nós vamos ver alguma movimentação material aqui acontecendo, em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Não sei se o seu coração tá cheio de alegria, o meu tá cheio de alegria. Por favorzinho, olha bem aqui no meu olho, por favor. Por favor, quando você conquistar, me dá um toque só para eu ficar feliz com você. É só isso, Lari. Se você não quiser me falar nem o que é, mas assim, Lari, eu conquistei aquilo, deu certo. Em nome de Jesus, eu queria uma coisa e deu certo. E lembre-se, é coisa material. Eu também, menina, eu tô transbordando. Eu também. Eu tô assim querendo, eu tô num coisa que eu tô querendo gritar pra todo mundo. Eu tô querendo abrir, eu não tava assim. Eu tô querendo abrir aqui a minha janela do quarto e gritar assim, tipo, já, ai, que delícia. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Eu vi Jesus muito perto de nós, muito perto assim. Ai, Senhor, muito obrigada, o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, Jesus.
Nós te amamos tanto, obrigada. Então, por favor, a gente tem esse combinado, né? De compartilhar, tá? Eu também vou compartilhar. Assim que eu vou recebendo, eu vou compartilhando, vocês também. Então, ó, sábado que vem a gente já provavelmente já vai ter coisinhas para compartilhar, tá? Meu Deus, o que é isso? O que é isso mesmo? Foi um transbordar maravilhoso, maravilhoso, gente. Algo profético mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Do meu concurso público. Glórias a Deus, eu me lembro, Sidoca, eu me lembro. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês aqui e vocês me respondem. Vocês percebem quando a atmosfera muda? Vocês conseguem perceber? Fica palpável para vocês quando a atmosfera muda? Vocês podem colocar sim ou não. Eu quero respostas bem reais mesmo, assim, tá? Bem reais. Percebo, não percebo, porque durante a oração, assim, meninas, a atmosfera mudou de uma forma e glórias a Deus por isso, né? Algo profético mesmo tomou conta aqui de nós no momento da oração. Aleluia. Glórias a Deus, olha aí. Que bom que vocês conseguem perceber, viu? Eu fico muito feliz e é porque a gente tá aqui em unidade, né? E eu quero orar pela vida da Sassá. Eu não posso deixar de orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que bom, meninas. Eu fico feliz. Muito feliz. Agora eu quero orar pela tua vida, Sassá. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero que vocês orem comigo, meninas. E qualquer palavra que vier para vocês, eu vou deixar um tempinho no final, porque fica um delayzinho, né? Glória a Deus. Por favor, não guardem para vocês. Entreguem para ela, viu? Mesmo que não faça sentido, entregue a palavra. Ou se for um versículo, se for só uma palavra, o que for. Vocês já sabem como é o esquema aqui, né? Vamos lá? Pai, obrigada, Senhor. O Senhor sabe que eu queria que a Sassá estivesse aqui. Eu não tinha certeza se ela ia estar, porque, né? O aniversário dela foi ontem. Não sei se ela ia estender a celebração. E glórias a Deus por isso. Mas ela está aqui, Deus. E eu quero, assim, orar pela vida dela. Ontem, Senhor, ela celebrou mais um ano de vida. E glórias a Deus porque os nossos caminhos se cruzaram. Glórias a Deus porque ela veio aqui para Mulheres do Alto, Senhor. Glórias a Deus porque ela voltou a ter voz, Pai. Oh, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da Sassá. Eu oro, Deus, para que o Senhor cubra ela da cabeça à planta dos pés. Com o teu sangue, Senhor, com o teu sangue que cura, com o teu sangue que blinda, com o teu sangue que abençoa, com o teu sangue que protege, que o teu sangue cubra a Sassá da cabeça a planta dos pés em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nenhuma seta contrária, Senhor, venha cumprir o seu efeito, porque ela está blindada. A entrada e a saída da Sassá está blindada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos lugares que ela vai chegar para falar do teu nome. E são lugares que a maioria das pessoas não quer ou não vão. Ela vai. Ela vai e ela vai levar a tua palavra. Ela vai ser luz em lugares onde a maioria das pessoas não quer ir ou não vai. Obrigada pela vida dela, dessa mulher destemida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. As palavras, quando ela fala a seu respeito, Senhor, as palavras saem com autoridade. A autoridade do alto. Não é sobre ela, é sobre a autoridade do alto. Obrigada, Deus. Obrigada pelos pés dela que vão em lugares que muitas mulheres
não colocariam os seus pés. Obrigada que o Senhor levantou ela para este tempo, Senhor. Que ela venha ter muitas conquistas, que ela venha celebrar muito e que ela venha celebrar coisas com os filhos dela, em nome de Jesus. Celebrações com os teus filhos, Sassá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, obrigada. Que o Senhor seja o maior presente dela. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Sassá, eu não sei para onde o Senhor vai te levar ou se Ele já tem levado, tá? Mas eu vi os teus pés chegarem em lugares aonde as mulheres não vão. Eu vi os teus pés, Sassá, chegarem em lugares sombrios. Mas você vai tão destemida e tão cheia de autoridade. E você vai levar luz para esses lugares. Pode ser que não faça tanto sentido para você, Sassá. Mas é isso que o Senhor entrega hoje em nome de Jesus. E eu não sei, e celebrações com os seus filhos. Eles conquistarão coisas que te deixarão muito felizes. Deixará você e o Jorginho, vocês vão ficar muito felizes assim, sabe? Tipo, com as conquistas deles. Eu vi mais conquista a respeito deles, assim, sabe? Avanços, assim, avanços deles, que serão a realização de vocês, entende? Não, essa conquista agora não é conquista material dos filhos de você, mas pode ser. Mas são avanços, assim, eu não sei, talvez avanços que vocês estavam buscando para eles, tá? E que vocês já estão vendo, vou começar a ver, e isso vai trazer muita alegria para vocês. Amém? Amém? E quando você estiver nesses lugares, Sassá, eu quero que você lembre que você chega com muita autoridade. Com muita autoridade. Oh, Deus. O Senhor repetia para mim, Ele repetia para mim, que Ele te levantou para ir nesses lugares onde a maioria das mulheres não vão. E Ele ainda falou, são lugares que nem você vai, Larissa. Tá bom? E o Senhor te levantou para isso. Eu não sei. Eu até fiquei pensando assim, será que é presídio? Porque a minha cabeça vai junto, né? Porque assim, eu quero ir nos presídios, né? Eu fiz capelania para ir levar a palavra aos presídios, mas ainda não consegui. A nossa igreja já foi uma vez, mas era de manhã, eu não consegui ninguém para me dar aula, enfim, não deu certo. Eu ainda fiquei pensando, será que são presídios? Mas eram lugares assim, aparentemente difíceis, mas você chega com muita autoridade, tá bom? Guarda isso. E depois você vai me compartilhando, porque, por exemplo, esse negócio aí que você falou da cura, eu já nem lembrava mais. E olha como você tem sido e é usada em cura, né? Então, depois você vai só me lembrando, tá bom? Depois eu te mando o versículo, tá? Eu gosto sempre do versículo. O versículo é rema, o versículo é aquilo que a gente, né, da nossa base, assim, né? Em nome de Jesus, tá bom? Meninas, Deus abençoe. Deus abençoe o restinho do sábado de vocês. Deus abençoe o seu domingo, tá bom? Celebre na casa do Senhor. E olha aqui, lembra de uma coisinha? Seja igreja fora da igreja, por favor. Seja igreja fora da igreja, tá bom? Nós precisamos ser igreja fora da igreja. A palavra da semana, meu Deus, gritou o tempo todo no devocional, é celebre. Obrigada por lembrar. Celebre as pequenas e as grandes conquistas. Celebre, não deixe passar. Celebre as pequenas e as grandes conquistas. Tá bom? Tá bom? Chama Jesus, Ele ama celebrar. Obrigada por lembrar, Keila. Obrigada. Porque eu nem orei a respeito da palavra da semana, porque durante o devocional todo ela veio, tá bom? E
É muito bom estar na igreja, é importante estar no corpo de Cristo, é maravilhoso servir no corpo de Cristo, estar ali na igreja nos alimenta, nos forja, mas muito mais. O mundo está precisando que a gente seja igreja fora da igreja, tá bom? Deus te abençoe, nos vemos amanhã novamente, se Deus quiser. Eu amo vocês, tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui que não tá nem encerrando? Ai, ali. Fiquei doida. Beijo.